Glória a Deus. Ezequiel capítulo 3. Aleluia, Jesus. Vamos ler esse texto, né, que eu achei interessante. Um pouco coerente com a campanha, né? Levanta-te, toma tua cama e anda. Se eu não me engano é João 6, não é isso? Se eu não me engano. João 5, né? João 5:8. 5:8. Mas nós vamos ler Ezequiel 3. É um texto grande, mas vamos para a palavra. Amém? Amém. Que diz assim: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, que tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranhas falas e de línguas difíceis, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel, que te quereras dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mas mais forte do que a pedeneira. Não os temas, pois nem te assombres com seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais, filho do homem, coloca no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos dos cativeiros, aos filhos do teu povo, e lhes falará, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, que ouça, que deixa de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Irmãos, vamos para essa palavra, a qual o Espírito de Deus ele enviou ao coração do profeta Ezequiel. Vamos observar essa palavra. Qual palavra? Em que o povo ali de Israel, a qual Jesus Cristo ia ser enviado, era um povo muito desobediente, era um povo muito obstinado, de coração duro, um povo rebelde que não ouvia a voz de Deus. Foi tanto que esse povo, a qual Deus ele usou profetas, né, para repreender, quando Deus usou o profeta Jeremias para que viesse repreender esse povo, eles não deram ouvido, eles não deram cabeça, não entregaram a face para o Senhor. Eles colocaram seu coração duro e obstinado
e continuaram a viver o seu caminho, sua maneira de viver, seu jeito. Mas a Bíblia diz que o profeta Jeremias, né? Ele falou que esse povo ia para o cativeiro e passaria 70 anos ali, naquele cativeiro. Ainda que o povo não cria, ainda que se levantou um profeta chamado Ananias, ainda que mentindo disse que nunca isso ia acontecer. Pois então Jeremias, ele abriu a sua boca e disse, né? Que se a palavra foi falada de Deus pela boca de Jeremias, então se cumpria. Senão, se fosse pela boca de Ananias, então a de Ananias ia se cumprir. Mas como Ananias não foi enviado por Deus e ainda mentiu com o nome de Deus, né? No término de um ano, ele morreu. Por quê? Porque a gente não pode tomar o nome do Senhor em vão, né? Como eu falei no círculo de oração pela manhã, a gente não pode brincar com o nome do Senhor, não pode brincar na presença de Deus. Falar que Deus falou, sendo que Deus não tem falado nada. Mas aí nós vamos observar que aqui já Ezequiel, e Ezequiel ali que estava no início do seu ministério, e Ezequiel ali, ele estava ouvindo ainda a voz de Deus no seu início de carreira de ministério como profeta, e o Senhor falou para ele comer um rolo. O que era o rolo? Onde estava escrito as palavras de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, mas antigamente o povo tinha um rolo para estar lendo ali todo sábado na sinagoga. Mas ali tinha mistérios e palavras de Deus, irmãos, naquele rolo. Tanto que Ezequiel comeu e alimentou o seu ventre. E diz a Bíblia que aquele rolo era doce como mel, mas amargo no seu ventre. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus é doce, é aprazível para aqueles que dão ouvido e recebem de coração, para aqueles que recebem de coração aberto, para aqueles que recebem com sinceridade, com verdade. A palavra de Deus é alimento, é sustento, é doce como mel, é fonte que alimenta o coração. Mas a palavra diz que Ezequiel, né, foi enviado a um povo obstinado, povo rebelde, não muito diferente dos últimos tempos, dos últimos dias, dos últimos anos, a qual Jesus Cristo também veio trazer a sua paz para o mundo. Por quê? Porque nos últimos tempos o que mais dá dificuldade é quando se retrata a doutrina, né? Quando é para o povo se levantar e andar, quando é para o povo pegar a sua cama. O que é cama? É conforto. Pegar o seu conforto, sair do lugar, parar de estar só deitado espiritualmente, buscar as profundezas do Espírito. Como é que a pessoa alcança os dons espirituais? É debaixo da obediência e o ouvir a palavra de Deus, debaixo da determinação. Não temos como nós granjear dons espirituais deitado em uma cama, paralítico espiritualmente. Por quê? Porque se você não é espiritual para orar, para ler Bíblia, para ser ouvinte da palavra de Deus, para ouvir a voz de um homem, de uma mulher de Deus, de um pregador, de um ministro, de uma obreira, você está paralisado espiritualmente e você não consegue andar. Mas aí a palavra de Deus diz que Ezequiel, ele foi enviado a esse povo, e poucos são os homens, poucas são as mulheres que têm coragem também de comer as palavras que Deus deu ao povo nos últimos tempos. Por quê, igreja? Porque a palavra de Deus na boca é doce, mas no ventre amarga. Por causa das lutas, por causa das provações. Aleluia. Às vezes quando a luta vem, quando a prova vem, quando a dificuldade vem, o ser humano quer desistir, quer parar, né? Não tem mais força para continuar. Fala como está escrito a palavra de Deus. Aquela semente foi jogada ali, na beira do caminho ali, foi sufocada pelos espinhos, pela riqueza desse mundo, pelo amor ao mundo, pelo amor ao dinheiro, pelo amor à sua própria vida, pelo amor às suas fazendas, suas riquezas. Aí o povo pegou
e deixou a palavra sufocar o seu coração. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, ele não olhou nem pensou 2 vezes. Ele comeu a palavra que Deus mandou um rolo, né? Ele comeu aquilo que o Senhor determinou para a vida dele. Você já observou que quando Ezequiel ele comeu, imediatamente o Senhor enviou Ezequiel, não é verdade? Você já observou que se a gente fazer na hora que Deus manda e quando Ele manda, as coisas fluem mais ligeiro, mais rápido, né? As coisas acontecem. Às vezes a pessoa diz, olha, te levanta, te prepara que Deus tem pressa na tua vida. Aí o inimigo ele pega, endurece o coração do ser humano, endurece a face do ser humano, e quanto mais ainda ele se tarda, aí quando se prega, endurece o coração. Por quê? Porque é casa rebelde, porque é povo rebelde, é povo obstinado de coração duro, é povo de fonte dura, é povo de face dura. Mas aí é o que acontece. Nos últimos dias, Deus ele enviou, do jeito que Deus ele levantou Ezequiel, ele tem levantado homens, levantado mulheres, que também, irmãos, vem com a face voltada para pregar a verdade, né? Vem de face dura para pregar a verdade, vem com a fronte dura para pregar a verdade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente prega a palavra de Deus, né? E o ser humano dá lugar para a carne. Aí a ira vem, se incha, não dá ouvido à voz de Deus, fica espinhado, fica inchado por causa daquela palavra, por causa da verdade do evangelho. E aquela pessoa ali fica aquele 1, 2, 3, 4, 5 dias no fruto da carne aí, e não tem coragem de enfrentar as obras da carne para andar em espírito. Mas eu quero dizer para a igreja do Cordeiro que assim como Deus levantou Ezequiel, o Espírito de Deus levantou muitos também que tem coragem de pregar. Ainda que olha para o povo e olha e diz, eita, é casa rebelde agora. Mas o Senhor disse, eu estou te enviando mesmo, é para a casa rebelde. É para um povo rebelde. É para um povo obstinado, para um povo do coração duro. Para um povo que ouça ou que deixa de ouvir. Mas a palavra e a doutrina do Espírito de Deus tem que ser pregada. Tem que ser anunciada. Tem que ser determinada. Tem que ser levada aos 4 cantos do Brasil e do mundo. Que ouça, que deixa de ouvir. Ah, mas ninguém vai ouvir minha pregação. Ei, a Bíblia diz que Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à pregação do Espírito de Deus, irmão? Porque é casa rebelde. Mas eu quero te dizer, que só passa a luta se você não obedecer verdadeiramente a palavra de Deus na desobediência. Mas você pode passar a luta sim. Espiritualmente, obedecendo a palavra de Deus, pode. Aleluia. Porque a palavra de Deus é doce como mel. Mas, quando chega no ventre, amarga. Por causa das provas. Por causa das lutas. Por causa das barreiras. Por causa das dificuldades. É muito fácil a gente dizer para uma pessoa levantar, tomar sua cama e andar, não é verdade? Mas aí quando vem a palavra, quando vem a pregação, quando vem a palavra, a pessoa já vai, pega a sua cama espiritual e se deita de novo. Se incha, volta ao conformismo. Ei, a Bíblia diz que o humilhado é exaltado. A Bíblia diz que o exaltado é humilhado. A Bíblia diz que o levantado, aquele que se exalta, é abatido. Mas o abatido é exaltado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o profeta ali, que estava ali no deserto, ali quando estava anunciando a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele estava ali e ele disse que importa é que eu cresça e que Jesus, né, que eu diminua, perdão, e que Jesus cresça, que ele apareça e que ele suma, porque ele não é digno de levar a sandália dos pés do Senhor Jesus Cristo. E desta maneira somos nós. Se a palavra do Senhor vier sobre nós e nós ficarmos de cara para cima, se nós ficarmos de rosto em pé e não dobrarmos nosso joelho no chão, e não dobrarmos nosso rosto no pó,
Então você está se exaltando diante da palavra do Senhor. Você está se exaltando diante do Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando João, que estava ali na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, foi arrebatado aos céus. E quando ele chegou ali em espírito, a Bíblia diz que ele se aproximou e ele viu aquele ser lindo, maravilhoso, que era a presença do nosso Senhor Jesus. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto no chão. Ele caiu com o rosto no pó. E ele somente via os pés de Jesus como latão reluzente. Porque isso, os pés de Jesus resplandeciam, brilhava mais do que aquele ouro, irmão, mais do que aquele bronze, mais do que aquela prata. Porque, irmão, João viu somente os pés de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Mas aquele que se exalta, ele vai ser abatido. Aquele que não se dobra diante da palavra de Deus, ele não é digno de comer a palavra de Cristo, que é doce como mel. Ele não é digno de abrir a sua boca e dizer: levanta-te, anda, pega a tua cama e sai. Por quê? Porque ele não tem força. Hoje ele fala, amanhã ele está derrotado. Hoje ele prega, amanhã ele está caído. Hoje ele prega contra a mentira, amanhã ele está mentindo. Hoje ele prega contra o fuxico, amanhã está fuxicando. Hoje ele prega contra a vaidade, amanhã está na vaidade, está se embelezando, está se rebitando, está andando saaricando, cascavelando, igual as cobras cascavel. Por quê? Porque está paralisado espiritualmente. Mas aqui tem que ser homem, tem que ser mulher determinada. Tem que ser homem determinado. Para quê? Para morar no céu de glória. Porque enquanto o Senhor está falando contigo e você não dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, você está sendo exaltado diante de Deus. Enquanto o Senhor está falando contigo: Ezequiel, toma, rola e coma. Quantas e quantas vezes, às vezes, pega a Bíblia para ler, mas o coração está irado e não come a palavra como ela deve ser comida. Aleluia. Não observa a palavra como ela deve ser observada. E às vezes joga a palavra de Deus como se fosse nada. Deixa a palavra de Deus jogada para lá. Só tem determinação na igreja. Só corre para pegar a palavra quando é para vir para a igreja. Você acredita que Deus vai te usar para alguma coisa? Não, porque é um povo rebelde, casa rebelde. É um povo de coração duro. É um povo obstinado. Para quê? Para o pecado. Pecado. É um povo obstinado para o mundo. É um povo obstinado para as suas coisas que tem que fazer. É o crente verdadeiro, o crente Marta. Por quê? Porque quando é para Deus, esquece. Quer agradar Jesus, sim, mas é de aparência. Jesus não quer tua aparência. Jesus, ele não quer minha aparência. Jesus, ele quer o teu coração e o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Plenamente conservado, como está escrito lá em Tessalonicenses, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque a tua aparência no dia de Jesus Cristo, ela não vai ser superior para que você suba ao céu de glória. Porque o Espírito de Deus, ele não habita na aparência, mas ele habita no coração puro, no coração obediente e no coração determinado a ouvir a voz de Deus. Se hoje se prega, amanhã você se enche, é porque é casa rebelde. Porque não é a casa do Espírito de Deus, é casa rebelde. Se hoje se prega, amanhã você se ira, é porque você faz parte da casa de Israel. A casa de Israel é uma casa rebelde, obstinada. Jesus pregava e eles queriam matar Jesus. Ezequiel pregava, mas o Senhor disse: ó, Ezequiel, vai contra eles, prega. Não tenha medo, porque eles são de povo de face dura, mas também eu vou te fazer duro como diamante. Eles são um povo ali de fronte dura, obstinada, mas eu vou fazer também a tua fronte dura contra aquele povo, porque o Espírito de Deus foi quem enviou. Tá bom de darmos lugar para o Espírito de Deus, porque quando o Espírito de Deus te envia, quando o Espírito de Deus me envia, quando nós somos enviados pelo Espírito de Deus, não tem barreira que possa parar nossa vida, não tem roda de escarnecedor
não tem fuxico. Quando é o Espírito de Deus que está no lugar, oh glória, aleluia. Quando é o Espírito de Deus que está na frente, não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem nada que possa impedir de você ser casa de Jesus, de você ser casa espiritual. Nada pode impedir, oh aleluia, de você ser templo e morada do Espírito e calabás. Mas quando você é um povo obstinado, você se torna casa rebelde. Casa rebelde é morada de demônios. É templo e morada de demônios. Por quê? Porque não obedece a voz do seu líder. Porque não obedece a voz da doutrina. Não obedece o Espírito de Deus. Ah, mas tudo tem que se obedecer, pastor. Reclama para Jesus. Reclama para o Espírito de Deus. Reclama ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque está escrito na palavra: obedecei nossos pastores que velam para nossas almas. Obedecei em tudo. Obediência é a chave da nossa vitória. Por que Saul foi derrotado? Por que Saul foi o rei mais derrotado da face de Israel? Alguém sabe? Por causa do seu sacrifício de tolo, desobediente. Estava ali só na desobediência. Deus mandava, olha, vai lá Isaías. Oh, perdão. Vai lá Samuel. Fala lá Samuel para Saul. Samuel falava, Saul desobedecia. Porque Samuel era como se fosse o pastor naquela época de Saul. Deus mandava e ele desobedecia. O profeta falava e ele não fazia o que o profeta mandava. Então ele só fraquejava. Porque se nós não ouvirmos a voz do Senhor, a Bíblia diz: crê no Senhor e nos seus profetas e prosperará. O nome é prosperar, é obter, é granjear, é conseguir, é ser mais próspero quem crê no Senhor e nos profetas. Porque, como eu disse, Deus não é aquilo que a gente pode fazer de gato e sapato, não. Deus é superior. Deus, ele antes de nós existir, antes do mundo existir, antes do mundo estar, firmado no seu firmamento, Deus já existia e era Deus. Porque você não sabe a dimensão de Deus. Eu não sei a dimensão de Deus, mas Deus sabe quem é casa rebelde e quem é templo do Espírito de Deus. Deus sabe onde é que está o teu coração. Será se o teu coração está igual ao coração de Eliseu? Quando Eliseu estava ali dizendo: não, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Por quê? Porque Eliseu queria receber a porção dobrada que estava na vida de Elias. Ainda que o Senhor diz que vai ali, mas eu vou atrás. Ainda que o Senhor disse que para me ficar, mas eu obedeço, porque aquele que crê no Senhor e no seu profeta prosperará. Aquele que crê no Senhor, ele toma a sua cama, levanta, ele anda. Ele não fica paralisado na beira do tanque dizendo: mas eu não tenho quem me jogue dentro do tanque. Porque o povo hoje em dia, ele quer facilidade. Quer pegar, oh glória, quer pegar, mas não quer ler a Bíblia. Quer ser cheio do Espírito de Deus, mas quer orar só uma semana. E no outro dia quer passar a revelação. Quer ser cheio da presença do Espírito de Deus, mas ele quer somente gritar, falar coisas estranhas. Isso aí não é sinal que tu é cheio do Espírito de Deus. Quando a gente é cheio do Espírito de Deus, o maior sinal é a obediência. O maior sinal que a gente é cheio do Espírito de Deus. Tu pode não falar uma língua estranha. Tu pode ainda até mesmo passar revelação. Tu pode ainda não ser usado no dom de profecia, no dom de revelação, no dom de curas e maravilha. Mas se tu ser obediente, é o sinal que o Espírito de Deus habita aí e que tu não é mais casa rebelde. Que tu não é mais templo e morada não do inimigo, mas tu é templo e morada do Espírito de Deus. Mas para isso tem que obter obediência. Tem que largar o fruto da carne. Qual o fruto da carne? Ira, peleja, dissensão, heresia, porfia, mentira, prostituição, irmão, todo tipo de males
que a carne oferece. Glutonaria, feitiçaria, inimizade, todo tipo de obras malignas, obras ruins que a carne oferece. Para nós sermos cheios do Espírito de Deus, nós temos que comer primeiro aquilo que Deus nos dá para comer. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu, que me enviou. Essa é a comida que eu tenho para comer. Eita, glória! Mas o povo estava ali, querendo, irmãos, ouvir Jesus falar. Mas Jesus Cristo, ele disse, né? Ah, mas o que é que tem a ver com Ezequiel? Sim. Quem foi que veio preparar o caminho do Senhor? Não foi os profetas? Quem falou de Jesus não foi os profetas? O que está escrito de Jesus está vaticinado, profetizado em Jeremias, Ezequiel, Isaías e também Daniel. E muitos outros profetas que são considerados como profetas menores. Né? Por causa do tamanho do livro, eu creio. Porque diante de Deus não tem nem grande nem pequeno. Diante de Deus todos nós somos servos e servas do Senhor. Né? Porque tem gente que pensa, ah, mas eu sou pastor, por isso eu posso mentir. Tu vai pro inferno com a tua mentira se tu não te arrepender. Vá pro inferno sim, porque é lá que mora o pai dos mentirosos. É lá. Tem gente que pensa, ah, mas eu sou obreiro, eu sou missionário, eu sou diácono, eu sou evangelista, pode mentir. Mas Deus, ele, do jeito que ele vai medir um grande, ele vai medir um pequeno. Da maneira que Deus vai medir um servo pequeno, ele vai medir um servo que tem cargo também. A Bíblia diz que, olha, se vós mesmo fosse, né, vocês me conhecessem, vocês não mentiam. Mas como vocês não me conhecem, vocês querem me matar, disse Jesus. Porque vocês não me conhecem, vocês querem me matar como? Querem matar o Evangelho. Querem matar a palavra de Deus. Hoje prega a doutrina, amanhã está soltando uma mentirinha de brincadeira. Hoje prega a doutrina, amanhã soltou outra mentirinha de brincadeira. Ah, mas ninguém está vendo, é no privado, é no particular. Mas eu quero dizer que Jesus, ele vê o privado e ele vê o oculto. E aquilo que está ali semeado ali. Né? Aquilo ali que está espalhado, aquilo que não é privado. Aquilo ali que todo mundo pode entrar e ver. Assim como Jesus, ele vê o privado, ele vê aquilo ali que é público. Então vamos observar. Porque se nós estamos hoje falando o Evangelho e amanhã eu estou mentindo uma brincadeirinha, você vai matar o Evangelho. Por isso é que muitos queriam matar Jesus. Ah, mas nós somos descendência de Abraão, né? Tem que bate no peito. Sou descendência de Abraão. Como muitos dizem, ah, eu sou pastor. Se eu mentir, Deus vai me perdoar. Assim como qualquer um se mentir e pedir perdão, se arrepender, Deus vai perdoar. Mas se tu ficar na prática, porque tu é obreiro, tu é pastor, tu é alguma coisa, tu é algum cargo, tu é cantor, tu vai mentir, tu não vai pedir perdão para Deus, tu é casa rebelde também. É casa rebelde, que deixa ou que deixa, que ouça ou que deixa de ouvir. Não interessa. Casa rebelde é casa rebelde. Casa rebelde, ela anda mentindo, ela anda com falsidade, ela anda enganando, fazendo as coisas devagarzinho, quebra a doutrina aqui, quebra a doutrina ali, quebra a doutrina aqui, quebra ali por causa da família, às vezes quebra por causa dos filhos, às vezes quebra a doutrina por causa da mulher, às vezes quebra a doutrina por causa do marido, às vezes quebra a doutrina por causa de um parente, por causa de um conhecido, sabe por quê? Porque tu não é obediente, tu é casa rebelde. É verdade, meu Deus. Pode ouvir ou que tu deixa de ouvir, mas tu é casa rebelde mesmo. Tem que procurar se consertar. Por quê? Porque a palavra de Deus é doce, mas no ventre ela amarga. Por que que amarga? É porque tem luta. Para pregar essa palavra tem que viver ela. Para pregar essa palavra tem que abandonar o mundo. Tem que abandonar o pecado. Eu estava conversando com uma irmã. Essa irmã, ela soltou uma palavra. E ela disse, ah, rapaz, eu fui a pessoa que mais deu trabalho. Agora se arrependeu. Mas a palavra está solta. Foi a pessoa que mais deu trabalho no meio da igreja. Mas se arrependeu. Agora não foi eu não. Não foi tu não, né? Mas irmão, a pessoa pode ter dado trabalho 1 ano. Mas se converter, se arrependeu, largou de ser casa rebelde, virou templo e morada do Espírito de Deus. E você, que está aí ocultamente aí escondido, e de repente quando se prega que você se incha, que o fermento do fariseu aparece.
É quando se prega que você não gosta. Eu vou te dar um conselho hoje. Vou te dar um conselho, vou fazer um concerto contigo hoje. Você vai pegar e colocar o joelho no chão e dizer pro Senhor que tu é casa rebelde. Você não quer mais ser casa rebelde. Porque não é impossível. Porque não é impossível para o crente pegar sua cama e andar. Irmão, se você dizer hoje eu não quero mais saber de ser crente, hoje eu não vou mais ser crente, hoje eu não quero mais saber do evangelho, hoje eu não quero mais saber da doutrina, amanhã de manhã, como já está um pouco tarde, você vai aí numa feira, você vai num comércio aí, vai numa lojinha, compra um bermudão, compra uma camiseta e veste. Se for cachaceiro, pega um litro de cachaça e bebe. Se já é fumante, né? Porque não largou a prática, tá lá no coração. Compra uma cadeia de cigarro e bota um na boca e outro na orelha. E fuma. Agora, quando é pra ser crente, é difícil? Não. É você que é casa rebelde. Que ouça o que deixa de ouvir, mas é você que endurece o coração pra Deus. É um povo de coração duro. Porque quando Ezequiel comeu o rolo e o Espírito de Deus enviou ele, imediatamente ele teve uma visão. Ele teve uma visão profunda na presença de Deus. Eu quero te dizer que ainda que você seja uma pessoa de lábios impuros, que é isso? Não consegue controlar a língua. Não consegue controlar a boca. Tem pessoas que é assim. Pessoas que não conseguem. Outro dia eu estava falando com uma certa pessoa. Eu disse, não, mas eu não sou desse jeito. Porque uma pessoa fala uma coisa, eu não consigo rebater em cima da puxa. Eu consigo me calar e ficar lá quietinho no meu canto. Por quê, irmão? Porque eu tô dominado, ele é exaltado. Porque a Bíblia diz também, sabe o quê? Que nós temos que ser prontos para ouvir, tarde para falar. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que se humilha, naquele grande dia, Deus vai exaltar. Então nós vamos observar que se você dá ouvido à voz de Deus, ainda que você seja uma pessoa de coração impuro e de lábios impuros, mas diz a Bíblia que Deus, Ele pode te enviar, pode te purificar e te enviar. Porque a Bíblia diz que o nosso irmão Isaías, ele foi um dos grandes profetas do Senhor. Em qual dos seus livros tem mais de 50 capítulo, e ele estava ali, e de repente ele teve uma visão, e ele disse que viu o trono do Senhor, e ele viu ali aquela glória toda, mas ele gritou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e de impuros lábios. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz que na mesma hora, imediatamente, o Senhor enviou um anjo, que tirou ali no altar ali do Senhor, pegou ali com uma tenaz, ele pegou uma brasa que estava no altar do Senhor e colocou na boca de Isaías. E o que é que isso aí quer dizer? É que para tudo o Senhor dá um jeito. Não tem desculpa diante de Deus. Ah, mas eu não consigo ser crente porque eu não consigo mudar meu jeito. É porque para tudo Deus dá um jeito, eu te garanto. O Senhor, Ele quebra vaso velho. O Senhor, Ele quebra penha, Ele quebra a marreta dele quebra a penha. Se teu coração for pedra ou concreto, o Senhor quebra. Se o teu coração aí tiver podre, o Senhor lava com o sangue dele. Se os teus olhos estiverem impuros, por causa de tudo que você olha, muitas das vezes passar muito tempo no celular, ver coisas que não agradam a Deus. Ah, mas não é vídeo, mas vê fotos indecentes, vê fotos desagradáveis, vê fotos pornográficas, vê fotos que não agradam ao Espírito de Deus, porque você é casa rebelde. Mas eu quero te dizer que para tudo Deus dá um jeito. Para aquele que se humilha ainda alcança a misericórdia. Mas para isso tem que colocar a cara no pó. Para isso tem que obedecer. Que ouça que deixa de ouvir, mas a palavra tem que ser pregada. Não temas em pregar a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não temas em pregar a palavra do Espírito. Porque tem muitas das vezes a pessoa chega para pregar a palavra do Senhor, fica temendo, tremendo, dá uma vara verde, fica com medo de falar o nome pecado, fica com medo de falar as coisas. Não fica. Dá lugar para o Espírito de Deus te limpar, te purificar. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a Bíblia diz, abre bem a tua boca. Ó, minha boca grande aqui aberta. E o Senhor está me enchendo. Por quê? Porque eu estou falando a palavra que o Senhor
Você escuta hoje. Casa rebelde tem que ser largada de ser rebelde para entrar no céu. Muitas das vezes é muito fácil dizer, fulano é rebelde, mas tu é a própria casa rebelde. Porque quando o Espírito de Deus fala, você reprova. Quando a palavra de Deus é pregada, você reprova. Quando é um pecado que está oculto, escondido, sem ninguém se demonstrar, que a palavra vai lá e revela, você reprova. Aleluia. Chegou a hora de ter mudança. Porque senão você vai ser rejeitado igual Israel foi rejeitado. Porque o Senhor disse, ainda que eu te enviasse, Ezequiel, para um povo de fala estranha, mas eles me dariam ouvidos. Eles ouviriam. Por que a igreja não ouve a voz do Espírito de Deus? Glória. É porque, será que o povo é casa rebelde mesmo? Deixou de ser casa de Deus para ser casa rebelde? Deixou de ser templo do Espírito de Deus? Não é todos. Porque todos, nem todos, né, gostam de dar ouvido ao inimigo. Mas se você sabe que você tem que se consertar, agora é essa. Aleluia, é verdade. É hora de você parar de esperar. O pastor tá passando a mão em ti e tá te lançando dentro do tanque. Se o pastor falar alguma coisa que te doa, aí você fica inchado, fica ferido, fica ferida, fica inchado. É nessa hora que ele tem que te jogar no tanque para ver se sai. Se afoga logo o pecado. Afoga logo a inimizade. Para ver se afoga logo as obras da carne. Mas você precisa de Jesus. Para te levantar dessa mermice, dessa rebeldia. Você não precisa que o pastor passe a mão no teu, não. Você não precisa que o pastor te chalere. Você não precisa disso, não. Você precisa que Jesus te ordene, que você levante, larga a tua cama e larga o pecado. Porque quando Jesus falou para aquele paralítico, Jesus disse, ei, o que é mais fácil dizer para o paralítico, José? Anda, levanta. E disse, quem é tu para perdoar pecado? Jesus disse, o que é mais fazer o paralítico? Levante e anda, ou toma tua cama e anda, ou teus pecados são perdoados? Porque é fácil levantar e andar, né, irmãos? Sim. É fácil receber cura. É fácil receber milagre. É fácil receber porta aberta. Enquanto a porta aberta, ô glória. Jesus é bom demais. Enquanto as portas estão abertas, ô, mas Jesus é lindo. As portas estão abertas, eita, mas Jesus é bom, Jesus é glorioso, ó. As portas estão abertas. Mas quando a porta da palavra está aberta, quando a palavra está sendo pregada, endurece o coração e olha e diz, quem é tu para perdoar pecado? Quem é tu para pregar desse jeito? Quem é tu para falar desse jeito? E o inimigo começa a sussurrar o fermento do fariseu no coração, na mente do ser humano. Mas eu quero te dizer que é mais fácil dizer para tu, levanta e teus pecados são perdoados. E deixa de ser casa rebelde. Porque a palavra do Senhor está aqui pronta a tempo para que você venha buscar o arrependimento. Porque o maior segredo que nós temos na nossa vida é a obediência. Jesus Cristo, ele disse, misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ele não quer que tu passe o dia todo sacrificando pelo pastor. Jesus, ele não quer que tu passe o dia todo fazer um jejum por mim. Agora, se tu fazer um jejum de 3 horas, 2 horas de relógio por mim e obedecer a Jesus Cristo, você tem resultado. Agora, se você fizer um dia de jejum e não obedecer a Jesus, não obedecer a voz do Espírito, não obedecer o pastor, você não vai ter resultado, você vai ficar com fome. Aleluia. A passar o dia com fome. O segredo é largar de ser casa rebelde. O que é casa rebelde? É aquela que não obedece. É aquela que se manda e não obedece. Israel era desse jeito. Deus, ele falava, Israel fazia de outra maneira. Deus falava, faz isso, Israel fazia de outra maneira. Deus dizia, não é assim, Israel fazia do jeito que ele quisesse. Porque não ouvia a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Ele não dava ouvido ao Espírito Santo. Aí Deus, ele deixava eles padecer no cativeiro. Todo rebelde que não ouve a voz de Deus fica no cativeiro. Como é espiritualmente a sua vida destruída, fisicamente a sua vida é uma derrota, o seu relacionamento às vezes não dá certo, não tem sucesso na sua vida sentimental. Aleluia. Quantos e quantos jovens não padecem na sua vida aí? Muitas das vezes já são jovens de 25 anos, 24, 28, jovens de 30, aí sozinho,
Porque não dão ouvido a obedecer a voz de Deus. Porque não quer buscar a presença de Deus primeiro, corre primeiro para buscar Baal. O que é Baal, irmão? Alguém sabe o que é Baal? É prostituição. Baal é prostituição. O povo se prostituía com Baal. O povo largava Deus para se prostituir com Baal. Abandonava Deus para fazer sacrifício a Baal. E quantos jovens não estão como o povo de Israel? Não dão ouvido à voz do Espírito de Deus. Às vezes quer casar, mas não quer obedecer a Deus. Quer casar, mas quer passar por cima da doutrina. Quer casar, mas quer que Deus ele muda a doutrina por amor ao rebelde, ao bode, por amor ao desobediente. Como é que pode, irmão? Como é que o Espírito de Deus vai mudar aquilo que está determinado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? A Bíblia diz que ainda que tu passa, rebelde, ainda que o céu e a terra passa, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, para isso, nós temos que largar de ser desobedientes. Tu quer sucesso? Então larga o teu pecado e anda. Eu falo sucesso na tua vida sentimental. Porque tem gente que diz, eu não vou casar nunca, eu vou pro mundo mesmo. Ei, tu vai sofrer por causa da tua rebeldia. Mas o Senhor não me revela, eu mesmo vou revelar meu casamento. Então tu vai te arrebentar com a tua rebeldia. Porque Israel era desse jeito. O Senhor falava, olha, não é para entrar as mulheres estranhas. Não é para entrar um povo estranho. Não é para se casar com mulheres de outra tribo, de outros países. Mas de repente Israel corria e via mulheres além de outros países que chamavam-lhe atenção. Por quê? Porque estava usando brinco, porque estava usando colar, estava usando pintura, porque estava usando ali maquiagem, porque estava usando roupas indecentes. E aquilo ali chamava a atenção de Israel. E eles corriam e iam ali, se casavam, se misturavam, se lambuzavam. E Deus rejeitava eles. Porque até um casamento fora da obediência de Deus, ali é um cativeiro para o ser humano. Você vai viver num cativeiro pro resto da tua vida. Por que pro resto da vida? Porque até que a morte separa. Porque casamento é lugar de amizade. Casamento é lugar de paz. Casamento é lugar de amor. Casamento é lugar de carinho. Casamento é lugar em que a pessoa está ali pronto para estender a mão um para o outro, porque é uma só carne. Mas se você desobedecer a voz do Espírito de Deus e você fazer como Israel, se prostituir com a desobediência, você vai quebrar a cara. Mas eu conheço a Deus, mas Deus não te conhece, rebelde. Deus não te conhece, que negócio é esse? Que tu conhece a Deus, mas não obedece a voz de Deus. Aonde é que isso existe, Railde? Como é que Deus vai conhecer um povo? A Bíblia diz que Deus não ouve o pecador. Como é que tu conhece a Deus e está desobedecendo, está pecando? Não está esperando o Senhor. Tem que pensar, é fácil. Eu já vi até uma suposta pessoa dizendo, mas Deus não vai apontar teu marido. De que igreja essa pessoa será que é? Que doutrina essa pessoa é? Que diz que Deus não aponta, Jesus não aponta, não vai dizer, ali é teu marido. Diz sim. É porque essa pessoa não tem fé. É porque essa pessoa não serve o Jesus que eu sirvo. Com a obediência, com a fé, com o temor. Porque quem foi que apontou a irmã Adriane para o pastor Eduardo? Jesus. Mostrou ou não mostrou? Sonhou com ela ou não sonhou? Quem mostrou meu esposo também foi Deus. Eu sonhei com ele também. Eu vi foi ele. Não foi, eu não tive visagem. Não vi fotinha de figurinha. Também não cacei na rede social. Porque eu não usava rede social. Não cacei nas redes sociais, não cacei em fotinha, não cacei em vídeo, não apontei no dedo, mas Jesus apontou para mim e disse, esse aqui que é teu marido. Como é que Deus não mostra? Só se a tua fé for firmada na tua incredulidade. Desculpa dizer isso. É verdade. Porque a verdadeira fé é aquela que prova a certeza daquilo que não vê, mas tu tá esperando. Mas eu tô velho. Ei, Jesus vai preparar uma véia pra tu também. Não te preocupa não, que Deus ele não faz bagunça. Deus ele não faz acepção de pessoa. Pra tudo Deus tem um tempo, tem um plano, tem um propósito. Você pensa, mas eu sou velho demais. Deus não vai te dar uma jovenzinha não. Deus vai te dar uma da tua idade. Coerente. Pra quê? Pra que não venha ter divisão. Por isso é que Israel se rebentava. Porque Deus falava não faz, Israel fazia.
Deus dizia não vai, Israel ia. Deus dizia volta, Israel continuava desobedecendo. Aí tem gente que diz, não, mas eu já estou muito velho, estou esperando em Deus faz muitos anos, faz muito tempo, então você está cansado de esperar, você não vai alcançar a tua promessa, não. Por que não vai alcançar a promessa? Porque a Bíblia diz que Davi falou, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Como é que tu é melhor do que Davi, hein? Se Davi quer segundo o coração de Deus e você não é. Que história é essa? Ah, mas Deus já me mostrou quem é meu varão, quem é minha varoa. Será que foi Deus? Será que foi Deus que te mostrou essa varoa mesmo, esse varão? Será que esse varão aí não é pedra de tropeço? Essa varoa não é pedra de tropeço? Por quê, irmão? Porque Jesus, ele aponta a pessoa certa. Para quando um tiver caído, o outro está levantado. E tudo conforme a doutrina. Porque Israel não queria mulher conforme a doutrina, não. Acabe se arrebentou porque foi? Porque foi morar com uma rebelde. Foi morar ali com a filha de, se eu não me engano, o nome do homem era de Baal. Não sei muito bem, não. Foi morar com uma rebelde aí que tirou os costumes mundanos terríveis lá onde ela morava e trouxe para dentro de Israel. Às vezes você se arrebenta por isso. Porque casa rebelde é assim. Ah, mas eu tô esperando faz tempo. Tá nada. Eu esperei, foi 4 anos para me casar. Você tá esperando quantos anos? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Você tá esperando quantos anos? Ah, por 5? Te preocupa não que uma hora chega. Talvez tu tá esperando porque tu é desobediente. Às vezes as pessoas esperam tanto, sabe por causa de quê? Porque desobedece aqui, tem que começar tudo de novo. Porque com Deus o negócio é assim. Não é do teu jeito não, não é do meu jeito não. Com Deus você tem que obedecer do começo ao fim, porque senão tu vai voltar de novo pro fim da fila. Seu rebelde, seu rebelde. Tá querendo casar, tá desesperado pra botar a corda no pescoço, é? O pastor Eduardo gosta de dizer que a corda é forte. Tem que ser 2 cordas, né? Mas não é pra pessoa se enforcar não, irmão. 2 cordas tu vai te pendurar lá, tu vai te enforcar, tu não vai conseguir quebrar a corda não. Mas 2 cordas é pra se firmar, pra estar firme, pra não quebrar. Porque tem gente que é assim. É pior do que a casa rebelde de Israel. Ah, hoje, mas eu não quero. Não quero porque tá assediando. Tá deixando ser assediado. É porque você tá dando lugar pra carne. E a carne só faz aquilo que a pessoa, se a pessoa permitir. A carne só vai até onde nós permitimos. Glória a Deus. Se você não quer, olha, eu não quero e acabou o negócio. Deixa de ser rebelde, vai obedecer a doutrina. Porque tu não quer obedecer, mas eu vou obedecer. Esse aqui é o negócio. É verdade. Mas tem gente que não. Vamos tentar. Vamos botar o pastor Eduardo na parede para ver se o pastor Eduardo folga a doutrina. Esse é o rebelde, filho de Belial. Ele não vai folgar a doutrina por causa de tu, não. Nem por causa de mim, nem por causa de ninguém. Porque tem gente que quer porque quer quebrar a doutrina, porque quer pecar. O segredo de quem quer pecar é largar de Jesus Cristo e ir pro mundo. Porque lá que é lugar de bagunça. Aleluia. Mas se você quiser ser crente, quer viver a doutrina, quer pregar a doutrina, tá esperando em Deus, você não quer que Deus aponte o marido e aponte a esposa, é porque tu tá desviado ainda, tá na carne. Tu é carne pura. Mas eu quero te dizer hoje, creia no Senhor e nos profetas, e tu vai prosperar. Eu sou prova viva, que quem mostrou minha esposa foi Deus. Quem mostrou a esposa de muitos por aí foi Deus. Casamento revelado. O casamento de homem e de mulher de Deus não é jogado, não. Não é apontado o dedo, não é apontado no Zap, não é apontado no Facebook, não é apontado no Instagram, no Twitter. Não, porque não usamos essas coisas. Mas é apontado pelo Espírito de Deus. Então espere em Deus que mas estou velho, Deus vai te dar uma da tua idade. Tá com 40 anos, Deus vai te dar uma de 40, uma de 39, uma de 38, uma de 37. Te preocupa não. Ah, eu tô quase com 50 anos, mas Deus vai te dar na tua idade. Mas se você colocar o olho naquilo que não convém, você vai se precipitar. Você vai se quebrar. Por quê, irmão? Porque Deus, ele não vai mudar a doutrina dele por nós. Ou vai? Se ele mandou nós comer o rolo. Qual é o rolo? É a palavra. Coma a palavra de Deus e sereis libertos.
Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade e ela matará o fogo da carne. Conhecereis a verdade e ela limpará a casa rebelde. Se nós conhecermos a verdade, o Espírito de Deus predomina e a obra da carne cai por terra. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para encerrar a palavra, né? Já que eu preguei em Ezequiel, falando da palavra que Deus deu para ele comer, as profecias, para levar para a casa rebelde de Israel. Hoje o Senhor traga uma palavra para o teu coração também, seu rebelde. Tu é rebelde aí, fica às vezes nas lives, escutando, batendo palma, confirmando, mas está por trás, está desobedecendo a doutrina. Às vezes prega contra a mentira e está mentindo. Prega contra a desobediência e quer quebrar a doutrina, por quê? Porque colocou o olho numa novinha, quer casar com uma novinha, uma de 20, e o teu tem quase 50 anos de idade. Isso aí é contrário à palavra de Deus, contrário à doutrina do Espírito de Deus, contrário ao Espírito Santo de Deus. E aquele que é contrário a Deus está no mundo, ou não está? Mas aquele que está contra o mundo está vivendo com Deus. Então a palavra de Deus para você é essa hoje, que ouça o que tu deixa de ouvir. Tu é casa rebelde se tu não ouvir. Agora se tu ouvir, tu vai ser transformado, amém? Eu quero dizer esta noite, esse começo de noite, que chegou a hora de você levantar e andar, porque os pecados da gente só é perdoado quando Jesus libera perdão. Então vamos dar ouvido à voz de Deus, deixa a carne de mão e busca a voz do Espírito de Deus. Vamos ficar de pé, amém? Busca o Espírito de Deus, que ouça o que deixa de ouvir. Mas a palavra de Deus é essa, a doutrina é essa. O Espírito de Deus também é o mesmo, amém?